Olá, visitantes da sétima Feira do Livro da editora da Unicamp. Meu nome é Yannick Takais, eu sou um ex-estudante da Unicamp, onde eu fiz bacharel em artes visuais e um mestrado em História da Arte. E eu sou o tradutor e um dos organizadores, junto com a professora Patrícia Dalcanali Menezes, da edição brasileira do livro Arte e Anarquia, do historiador da arte e filósofo alemão Edgar Wind, que foi publicada no começo do ano passado pela editora da Unicamp, no começo do mês passado pela editora da Unicamp, que é o trabalho de Ricardo e tantos outros. E eles me pediram para ler aqui um breve trecho da obra e eu escolhi justamente a introdução, porque foi uma obra inicialmente transmitida por rádio e a introdução já fala muito. 20 começa. Espero que a palavra anarquia no título destas conferências não sugira que falarei em defesa da ordem. Não farei. É provável que uma certa medida de tumulto e confusão desencadeie energias criativas. Do que conhecemos das vidas inquietas de Dante, Michelangelo ou Spencer, para não falar de Mozart ou Keats, as circunstâncias externas que presidiram o nascimento da grande arte raramente são tranquilizadoras. E se olharmos para os comitentes, homens de empresa que coagiram pintores e poetas a produzir, veremos que poucos desses se distinguiram por um temperamento tranquilo. Se existiu algum ponto em comum entre os Medici, Sir Walter Raleigh e Ambroise Vollard, esse não foi, creio, uma existência serena. Insatisfação e descontentamento, longe de serem hostis às artes, foram frequentemente seus gênios tutelares. Embora não queira ser dogmático a esse respeito, e odiaria encorajar a visão completamente errônea de que os melhores artistas e comitentes são aqueles insatisfeitos, arriscaria uma única generalização. Se o maior desejo de um homem é viver sem ser perturbado, seria aconselhável remover a arte de seu lar. E assim começa Wind, né, a sua obra, e assim começou ele esses discursos radiofônicos para a BBC, né, em novembro e dezembro de 1960. A palavra anarquia na obra, ela pode talvez assustar ou atiçar muitos dos leitores, e em especial aqueles que esperam encontrar na obra algum tipo de reflexão sobre o anarquismo histórico, né? Kropotkin, Bakunin e Bela com Enrico Malatesta e Bela Companhia. É, não é bem o caso, muito embora Wind conhecesse relativamente bem essa literatura do que ele deixa transcrever em suas cartas. Para ele, anarquia era não exatamente um caos, né, mas uma ruptura contra a ordem estabelecida das coisas que promove algum tipo de passo em diante. E ele usa essa palavra, e acho que ele usa, né, esse título tão impactante, né, que tem essa coisa, né, arte e anarquia, né, que era para ele importante também manter a sonoridade, ou em inglês, né, Art and Anarchy. Mas ele o faz, tenho quase certeza, e esse é um ponto de discussão entre os poucos vindianos, ele o faz em reação a uma obra chamada Cultura e Anarquia, do Matthew Arnold. Foi publicada na segunda metade do século XIX, se não me falha a memória. E é uma obra que basicamente dizia que ou temos cultura, né, ou temos cultura no sentido de alta cultura, né, Homero, etc., etc., ou as, as classes sociais britânicas, né, no começo do século, na metade do XIX, irão entrar em conflito, irão gerar anarquia. Vinde era da opinião contrária. Uma boa arte, acreditava ele, uma boa obra de arte, nasce de fermentos anárquicos. E acho que essa é uma boa lição para a gente absorver os tempos onde censores mequetrefes, vira e mexe, estão querendo dizer o que a gente deveria ou não deveria ver, o que deveria ou não deveria ser produzido. E espero que gostem do livro. Meu nome é Edivaldo Góes Júnior e eu quero apresentar o livro Juventudes e Velhices, uma história de práticas saudáveis de educação física, publicado pela editora da Unicamp. Bom, esse livro é o resultado de pesquisas anteriores, é a compilação de várias pesquisas novas e também já realizadas, né, com financiamento de 2 projetos de pesquisa da FAPESP, e a minha tese de livre docência, que é uma etapa super importante da carreira universitária aqui na Unicamp, né. Então eu separei um trecho da introdução que demonstra parcialmente nossas motivações e escolhas na realização desse projeto de pesquisa, que materializado na produção desse livro, que aqui eu estou apresentando para vocês. Na página
36, a gente vai dizer assim: a produção desse texto se estabelece em um movimento de encontros interdisciplinares entre história, ciências sociais e ciências da saúde. Todavia, para além desse debate que delineou possibilidades de delimitações das pesquisas sobre o corpo na história, esse livro coloca a educação física como personagem privilegiada em recortes temporais particulares pertinentes ao século XX, entrecruzada pelas representações de juventude e velhice. Ainda assim, não procuramos pelas essências da juventude e da velhice que dão sentido ao presente e futuro. Ao contrário, buscaremos as continuidades e as descontinuidades das práticas e representações. Por isso, o nosso estudo buscou uma abordagem do passado que não fosse utilitarista, que não fosse um resgate de uma chave de interpretação do presente e do futuro. Ao contrário, ele almejou observar as pluralidades, as descontinuidades, as diferenças, mas também algumas continuidades e similitudes que dão alguma generalidade sistêmica aos períodos do século XX aqui estudados. Enfim, não se trata de uma história da educação física no século XX, mas sim de momentos particulares nos quais as práticas de educação física se interrelacionam com as diferentes representações de juventudes e velhices ocorridas em períodos do século XX. Pensamos que a partir das relações entre práticas de educação física e as representações sobre juventudes e velhices, compreendendo principalmente suas oposições como rejuvenescimento ou prolongamento da juventude, podemos vislumbrar aspectos particulares de um projeto moderno de educação e saúde e suas apropriações que tiveram como centro os indivíduos em suas práticas. Assim, jovens e idosos conceberiam muitas formas de vivenciar esses tempos da vida na cidade. Ao perceber as práticas de educação física que envolvem as representações sobre juventudes e velhices, podemos problematizar seus praticantes e confrontá-los em relação aos objetivos de políticas públicas, perspectivas científicas, conhecimentos especializados e suas prescrições. Assim, pretendemos interpretar o corpo documental numa lógica não edificada por uma infraestrutura econômica, que determina as instituições, mas sim na perspectiva de interações entre sujeitos históricos que discursam e agem mediante diferentes interesses, os quais se articulam em um sistema abstrato de práticas e referências simbólicas no campo da cultura. Então, eu espero que vocês possam ler o livro e possam contribuir para a discussão e a continuidade do debate sobre o tema. Muito obrigado. Nos últimos anos, o cenário político latino-americano tem registrado um novo avanço das direitas e o reposicionamento da agenda liberal, abrindo numerosas perguntas e análises dentro e fora do mundo acadêmico, após início de século marcado pela crise e impugnação ao neoliberalismo e pela abertura do ciclo de governos progressistas em vários países da região. O objetivo deste livro é contribuir ao debate com um estudo das ações empreendidas por think tanks liberais a partir de redes transnacionais atuantes na América Latina, tomando o caso da Fundación Internacional para la Libertad entre 2002 e 2016. Presidida pelo reconhecido escritor peruano Mario Vargas Llosa, a FILO expresa um processo de acúmulo e renovação das direitas liberais nas formas de articular e operar na batalha das ideias na América Latina. Mas a pergunta é: quais setores ativaram essa coalição atlântica da qual Vargas Llosa é seu rosto mais visível? Por que envolvió autores latinoamericanos, espanhóis e estadunidenses? De que maneira e em quais circunstâncias a FIL participou das disputas políticas na região? O livro apresenta um dos possíveis mapas de rota a partir do qual percorrer, articular e compreender a resiliência do neoliberalismo, a atuação das redes transnacionais de think tanks pro-mercado e o rebrotar contemporâneo da gramática política de Guerra Fria na América Latina. Eu sou Maria Júlia Jiménez, autora do livro Homo Atlântico Liberal, e podem achar e adquirir o livro na 7ª Feira do Livro da editora da Unicamp. Bom, tudo bem? Meu nome é José Eduardo Fornari Novo Júnior, sou pesquisador na Unicamp e autor deste livro, que acabou de sair pela editora da Unicamp, Fundamentos Interdisciplinares de Musicologia Sistemática. E o capítulo que eu vou ler para vocês é o capítulo 40, que chama Musas, Música e o Mundo Mental. Uma das características fundamentais da espécie humana é a sua capacidade de filosofar, ou seja, de ter prazer em pensar. A mente humana é a única em estabelecer e ponderar conceitos éticos e estéticos, científicos e artísticos, linguísticos e musicais. Apesar de as outras espécies possuírem formas de comunicação sonora intrincadas e expressivas, que sugerem uma forma de pensamento,
Estas nunca atingem o grau de requinte semântico da linguagem ou expressivo da música, o que as deixa definitivamente aquém da capacidade humana de filosofar. Segundo Stephen Mithan, em seu livro The Singing Neanderthals, uma das conclusões mais frustrantes dos estudos realizados com outras espécies, mesmo as bem próximas de nós, como os gorilas e os chimpanzés, é o fato de que indivíduos pertencentes a elas, mesmo treinados e devidamente capacitados a se comunicarem semanticamente, por exemplo através de linguagem de sinais ou por meio de tabuleiros com símbolos, demonstram uma total ausência do questionamento filosófico. Indivíduos de outras espécies, e talvez muitos da nossa própria, podem até ser treinados em formas básicas de linguagem, sendo assim capazes de comunicar semanticamente, o que revela uma grande capacidade mental para diversas tarefas executadas por humanos. Existem, por exemplo, orangotangos capazes até de dirigir veículos. Porém, nunca demonstram capacidade de ponderar sobre o desconhecido, por exemplo, sobre sua origem, futuro, ideal. Para estes indivíduos não há comunicação sem que haja uma necessidade biológica direta e fundamental para tal, como a necessidade de se defender, de se alimentar ou de se reproduzir. Realismo e idealismo. A meu ver, a filosofia é uma atividade humana anterior à própria ciência, que se dedica a definir as perguntas fundamentais, tanto objetivas quanto subjetivas, que podem vir a ser posteriormente estudadas pelas ciências exatas, humanas e biológicas, de modo a tentar entender como essas ciências funcionam e quais são as suas implicações. Para isto, a ciência usa recursos da cultura predecessora, da lógica, da matemática e da tecnologia. Desse modo, a filosofia não tem a finalidade de responder às perguntas que formula, do mesmo modo que a ciência não tem a obrigação sequer a capacidade de explicar a essência dos fenômenos que estuda. A filosofia se dedica a ponderar sobre a essência dos fenômenos e conceitos, enquanto a ciência trata de estudar suas funções e modelar seu comportamento. Por exemplo, não se sabe qual é a essência da gravidade, da força da gravidade, ou do campo da gravidade. Mas há muitos séculos, a ciência vem estudando e sabendo cada vez mais sobre o seu comportamento e sua atuação. Pelo menos desde a Lei da Gravitação Universal de Isaac Newton, publicada há mais de 3 séculos, até a recente medição das ondas gravitacionais em 2017, pelo LIGO, Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory. A ciência sabe cada vez mais sobre como a gravidade se comporta, mas bem pouco ou quase nada sobre a sua essência. E o mesmo vale, entre outros, para a matéria, a luz, o tempo e o espaço, e para a nossa consciência ou mente. Desde os tempos da Grécia Antiga, talvez até antes disso, a filosofia parece ter naturalmente se dividido em 2 correntes principais, aqui por simplicidade chamadas de idealismo e realismo. Em linhas gerais, o idealismo defende a ideia de que não temos acesso direto à verdadeira realidade constituinte do mundo. Aqui mundo se refere a tudo que existe, ou seja, ao universo, tanto objetivo quanto subjetivo, extrínseco ou intrínseco. Já o realismo defende que a realidade é exatamente como observamos e com a qual interagimos, que não existe algo de misterioso ou intangível por trás daquilo que observamos, medimos e manipulamos. Ou seja, não há uma metafísica, significando a verdadeira realidade por trás da física que percebemos. A famosa pintura Escola de Atene, de 1510, do pintor renascentista italiano Rafael, descreve bem essa dualidade filosófica, com diversos grandes pensadores, entre muitos outros, Sócrates, Pitágoras, Boécio, Diógenes, Arquimedes, Ptolomeu, Platão e Aristóteles. No centro desta pintura estão Platão, em vermelho, representando o idealismo, apontando para cima, referindo-se à metafísica por trás da física. E do lado dele, Aristóteles, em azul, representando o realismo, com o gesto de mão para baixo,
referindo-se à existência apenas da física. A existência de um mundo além do físico, um mundo das ideias, ou como é aqui chamado, um mundo mental, do qual a realidade, como a percebemos, deriva e depende, foi defendida por Platão e muitos outros pensadores idealistas ao longo da história, tais como Vasubandhu, Uptaladeva, Kant, Leibniz, Schopenhauer e, mais recentemente, Timothy Sprigg. No lado oposto, os pensadores que defendem o realismo, posteriormente chamado de materialismo, e mais recentemente ainda de fisicalismo, termo cunhado por Otto Neurath, vem de Aristóteles, chamado o pai do realismo. Francis Bacon, Max Weber e até Bertrand Russell, fundador da chamada filosofia analítica, que utiliza o formalismo da lógica, da matemática para embasar ponderações filosóficas. Interessante notar que o orientador do filósofo inglês Alfred North Whitehead, com quem Russell escreveu o Principia Mathematica, uma das obras mais importantes da filosofia analítica, foi um importante filósofo idealista. Além da similaridade com Platão e Aristóteles, que também foi seu discípulo, um outro caso parecido, pelo menos ao meu ver, tratando da diferença de entendimento sobre o conceito de mente, ocorreu entre Sigmund Freud e o seu discípulo Carl Jung. Freud, de viés notadamente realista, considerava a mente como uma atividade puramente cerebral do indivíduo. Já Jung, com pensamento notadamente idealista, defendia a existência de uma mente estendida, que permearia toda a humanidade, por ele chamada de inconsciente coletivo. Devido ao seu aspecto reducionista, que descarta a existência de uma metafísica intangível, porém interveniente, à nossa realidade perceptual, o pensamento filosófico realista se tornou o mais adequado à experimentação, sendo mais fácil de ser definido pela lógica e modelado pela matemática. Além disso, o que se supõe, a lenta e penosa separação do Estado e da Igreja no Ocidente, juntamente com os traumas advindos do seu prolongado domínio social durante todo o período medieval e até mesmo moderno. Para se ter uma ideia, no Brasil, a criação do Estado laico só foi promulgada em 1890. Também incentivou o realismo, materialismo, fisicalismo filosófico a se tornar a fundamentação norteadora da ciência atual e até mesmo de parte significativa das artes como a música, especialmente em termos de sua teoria, de seu ensino e de sua análise. No entanto, os avanços científicos contemporâneos, em especial que concerne a realidade objetiva, com o advento da física relativística, seguido da chegada da física quântica, e a realidade subjetiva, com os avanços da psicologia, da cognição e posteriormente da neurociência, trouxeram cada vez mais inquietantes evidências em termos de constatações empíricas misteriosas que têm desafiado a base fisicalista da ciência. A curvatura do tempo-espaço, comprovada pela relatividade, o entrelaçamento quântico, comprovado pela mecânica quântica, e o problema difícil da consciência, que elude a neurociência a explicar como quantidades de processamento neural compõem qualidades perceptuais. São apenas alguns exemplos dos muitos mistérios que manifestam e aglutinam na ciência atual, ainda que exaustivamente comprovados e replicados por experimentos científicos, mas que parecem impossíveis de serem explicados pela ciência embasada no reducionismo fisicalista. Esse fato tem trazido o ressurgimento do pensamento filosófico idealista, porém desta vez embasado no rigor sistemático do processo analítico. Análogo ao que ocorre com o eixo magnético terrestre, que a cada intervalo de dezenas ou centenas de milhares de anos misteriosamente inverte de polaridade, fenômeno conhecido como Geomagnetic Reversal. Talvez, na microescala de nossa breve sociedade humana, estejamos prestes a presenciar uma inversão do polo filosófico que norteia nossa ciência e nossa arte,
indo do atual fisicalismo a uma vertente mais formal de idealismo. Com isso, talvez perguntas fundamentais e aparentemente insolúveis, como as que mencionei acima e tantas outras que pululam tanto na ciência quanto nas artes, possam vir a ser desvendadas, quem sabe até de forma óbvia e ululante. Este capítulo pretende discorrer sobre as questões relacionadas a este viés, que tocam, em particular, a arte das musas, a música, e suas elusivas e intangíveis abstrações no onipresente mundo mental. Oi, meu nome é Lucas de Almeida Pinheiro, sou autor do livro Teatros e Artistas com Deficiência Visual e estou aqui para ler um trecho da abertura do livro. Eu sou um homem branco, tenho cabelos curtos e castanhos, uma testa relativamente grande, olhos pequenos, um nariz pontudo e uma boca grande que mostra quase todos os meus dentes quando eu sorrio ou falo. Uso uma barba cobreada que cobre todo o meu rosto e hoje estou vestindo uma camiseta preta e estou na frente de uma parede branca. A capa do livro é de um escuro azul. Em cima há o meu nome em amarelo e centralizado está o título do livro. Teatros e Artistas está escrito em letras garrafais e amarelas, com deficiência visual, em letras brancas, com um efeito de sobreposição 3D que alude à miopia ou ao astigmatismo, a depender da distância que a pessoa olha para a capa do livro. O livro se divide em 3 eixos, os sentidos, as palavras e a mimesis. Eu vou ler o trecho de abertura do primeiro eixo, os sentidos. Eu ouço a chuva batendo no telhado acima de mim, escorrendo pelas paredes à minha esquerda e direita, espirrando no cano de drenagem perto do chão à minha esquerda. Ainda à esquerda, há um trecho onde ele soa mais leve, quase inaudível, pois a chuva cai sobre um grande arbusto frondoso. À direita, ela está batucando, com um som mais profundo e firme ao tocar no gramado. Posso até distinguir os contornos do gramado, que se ergue à direita em uma pequena colina. O som da chuva é diferente. Ela molda a curvatura da colina para mim. Ainda mais à direita, ouço a chuva na cerca que divide nossa propriedade com a da vizinha. Na minha frente, a chuva marca os contornos do caminho e os degraus até o portão do jardim. Num ponto, a chuva atinge o concreto. Em outro, espirra nas piscinas rasas que se formaram. Já em outro, desenha uma cascata suave, à medida que escorre de um degrau para outro. O som da chuva quando cai no caminho pavimentado é bem diferente da impressão abafada, pesada e encharcada que ela cria ao bater naqueles degraus, grandes arbustos que estão à esquerda da minha casa. John Woo, 2016, página 26. No livro Toast in the Rock, John Woo narra como lidou com a gradual perda de sua visão em decorrência de uma retinite pigmentosa. Ele, que teve catarata aos 13 e ficou cego do olho esquerdo aos 17, começou a experienciar o declínio constante da visão de seu olho direito aos 35. 7 anos depois, estava totalmente cego. Grande parte de sua autobiografia dedica-se a apenas 3 anos de sua vida. Período que Woo compreende ser o momento em que teve início a sua transição entre ser um vidente, não via, para se tornar uma pessoa cega, que via com o corpo inteiro. A experiência perceptiva vivenciada por Woo, em grande medida, se aproxima daquilo que os grupos discutidos ao longo deste eixo propõem com suas criações cênicas. Prescindindo da visão, suas poéticas rasuram as dimensões visuais da cena, orientando-se pela não vidência e multissensorialidade à sua produção e fruição. No intuito de mobilizar outros sentidos à construção e recepção cênica, tais grupos recorrem a dispositivos que suprimem temporariamente a percepção visual de seus públicos, quando estes a possuem. Alguns se valem de vendas, outros imergem a encenação na escuridão total, como faz o Teatro Cego, coletivo que ancora nossas discussões ao longo deste eixo temático. A escuridão, como experienciada nas obras do Teatro Cego, não é a propriedade de um objeto, como é o caso da cor, ou algo que esteja junto dele, como são as sombras. Ela é uma coisa visível por si só, com propriedades e possibilidades dramáticas próprias e inerentes à sua condição física, real e perceptível. Composto de atores e atrizes com e sem deficiência visual,
O Grupo Teatro Cego foi fundado em 2012 na cidade de São Paulo. Sua proposta cênica, multissensorial e às escuras, dissolve as perspectivas isocêntricas de criação e fruição, usuais da linguagem teatral, fazendo-se poeticamente acessível a artistas e espectadores cegos, que podem se relacionar com a cena a partir das dimensões perceptivas que possuem. Ao abordar a trajetória deste grupo, pontuaremos neste eixo algumas das principais motivações que levaram os irmãos Palado e Mel a criarem e a concretizarem encenações em que um convívio se dá no escuro total. Sobrevoando suas criações, analisaremos as maneiras com as quais a ausência de luz e de informações visuais podem agir como tônicas centrais numa construção cênica, abrindo espaço à ação e à investigação da audição, do olfato e do tato como agentes e condutoras dramáticas. Afinal, como o tato, a audição e o olfato podem ser nucleares na construção de uma cena teatral.